Fala galera, desde a semana passada estamos oficialmente em temporada nova de Mandalorian e agora a gente tem o segundo episódio dessa nova leva que apresentou mais sobre o planeta Mandalor, sobre o arco do núcleo principal ali, principalmente sobre a relação do Din Djarin, o Mandaloriano principal, com a Bo-Katan Kryze, e nos apresentou também novas criaturas para o universo live action de Star Wars. Então vamos aqui fazer uma análise breve desse episódio, discutir os detalhes que foram apresentados e falar sobre tudo isso depois da vinheta. Muito bem então, mas antes de começar eu preciso deixar avisado que esse vídeo aqui vai ter spoilers do primeiro e do segundo episódio, então se você ainda não assistiu, tá atrasado na série, pausa o vídeo, salva em assistir mais tarde, vai lá, assiste e depois você volta aqui pra discutir com a gente, fechou? Bom, pra aventura da semana a gente acompanha o Din Djarin e o Baby Grogu voltando pra Mandalore, ou melhor, indo pra Mandalore, né, como se encerra ali o primeiro episódio da série, depois que eles falam com a Bo-Katan, continuando a missão que o Din Djarin estabeleceu de ir até as Minas de Mandalore, o nome do episódio é As Minas de Mandalore, para se banhar nas águas das minas, as águas vivas, né, que é o nome, não são águas vivas as criaturas que a gente conhece, mas são as águas ali das minas. Então eles estão indo até lá, mas primeiro eles precisam fazer uma expedição, né, ver se o planeta tá em condições de ser explorado, porque como a gente bem sabe, né, como é dito brevemente ali nos prelúdios da série, ou se você já viu alguns outros vídeos aqui no canal do Colmeia, eu já comentei sobre isso. O planeta Mandalore atualmente, né, nesse ponto que a gente tá acompanhando na série, tá completamente devastado por conta do purgo, né, do grande expurgo que aconteceu ali na época do Império, onde o planeta foi bombardeado, foi completamente minerado e destroçado. Então o planeta, enfim, até então suspeitava-se que estava com a atmosfera tóxica, assim, que não era um planeta habitável. E bom, a gente vê no primeiro episódio que o Din Djarin tá atrás de um droide para fazer essa expedição ali por ele, para ver se é seguro ou não ir até as minas, né? E ele vai atrás do IG-11, aquele droid que a gente conhece na primeira temporada, o famoso droid Babá, que é um droid, um modelo de combate, né, de caçador de recompensa. E ele quer ressuscitar aquele droid e o episódio termina precisando de uma peça, né? A famosa estrutura de RPG que Mandalorian, né, consome tanto, que é aquela coisa de você precisar de um objetivo para cumprir um objetivo maior, e aí você tem que ir até um outro local para conseguir um item, para conseguir uma ajuda, alguém, falar com alguém. Enfim, a série ela segue bastante esse padrão, né? Algo que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas eu vou separar um momentinho aqui no vídeo lá na frente pra comentar sobre isso. Então a gente vê a continuidade dessa missão de RPG aí, né? Ele tinha que conseguir um novo chip de memória pro IG-11, e ele vai falar, claro, com outra conhecida que a gente já conhece bem, que é a nossa mecânica lá de Mos Eisley em Tatooine, onde ele consegue a nave nova, enfim, aquela mulher que a gente já conhece, aquela mulher dos droids, eu esqueci o nome da personagem, se é que eles citam em alguma hora na série. Aí ele volta até lá e acaba que ele leva um astro mecânico mesmo, então, tipo, essa parada do droid meio que fica, até agora, esquecida, né? A gente não sei se eles vão retomar o IG-11, se ele vai conseguir ressuscitar o IG-11 pra fazer alguma coisa. Eu espero que sim, eu suspeito que sim, não acho que eles vão deixar isso simplesmente ao vento, mas foi o que aconteceu nesse episódio, né? A gente tava indo atrás de um chip de memória para um robô e simplesmente pegou outro robô no meio do caminho e cumpriu a missão que ele queria desde o começo, mesmo assim. Mas aí a gente já parte logo pra Mandalore, né? O Din Djarin consegue o droid dele, ele pega um astromecânico lá que ela tem, e ele e o Grogu vão pra Mandalore, chegam lá e começa a expedição pelas minas, né? Ao entrar nas minas, a gente vê que tem algumas criaturas morando ali, né? Criaturas nativas de Mandalore. A Bo-Katan vai falar sobre elas, vai fazer uma explicação sobre elas ali mais na frente. Aliás, esse é um bom ponto para se comentar agora, de que esse episódio, né, a série Mandalorian no geral tem muito disso, mas esse episódio eu senti bastante essa questão particularmente, é um episódio bastante expositivo, né, tem muitas explicações, tem muitos momentos orelha ali, né? Pra quem não tá familiarizado com esse termo, a gente pode chamar de orelha um personagem que tá ali servindo, tá na posição basicamente do público durante uma explicação, alguma exposição de outro personagem ou alguma coisa ali dentro do filme ou da série, né? Então, por exemplo, quando a Bo-Katan tá explicando ali sobre as criaturas, quando ela comenta sobre essas criaturas que atacam ela e o Grogu mais cedo,
ou depois, quando eles descem até as minas e ela lê uma placa, enfim, tanto o Grogu quanto o Din Djarin que estão ouvindo ela durante esse momento estão servindo como orelha ali naquele momento, né? Então, e esse episódio tem bastante momento orelha, tem exposições mesmo, sabe? Coisa da Bo-Katan ficar falando, tipo, isso aqui era uma grande civilização. E aproveitando que eu já citei a Bo-Katan, vamos falar aqui sobre um ponto que eu queria comentar, que é sobre a relação dela com o Din Djarin, né? Eu até tinha especulado aqui em alguns outros conteúdos do Colmeia, né? Tipo, como será que a gente vai explorar a relação entre os dois, visto o final da segunda temporada, onde o Din Djarin fica com o Sabre Negro, que era o grande objetivo dela. Então a gente não sabia muito bem em que pé que estavam os dois, né? Se estavam em pé de guerra, se ia rolar algum conflito, né, contra a Bo-Katan, porque a gente vê o Mando reunindo Mandalorianos aqui pela galáxia, então eu até cheguei a pensar, será que vai rolar um conflito ali, né, pela liderança de Mandalore? Mas a gente vê que, na real, os dois estão até que bem, viu? Estão até que muito bem. No primeiro episódio rola um climão ali, né, no final, mas nesse episódio a gente vê que ela vai atrás dele, vai salvar ele, depois de salvar ele, eles estão mantendo a amizade ali, parece que não vai rolar esse grande, né, conflito por poder ali, né? Por mais que eles não tenham os mesmos ideais, eles não necessariamente vão ser antagonistas, então eu diria que isso, não sei, tudo pode acontecer ainda, a gente tá só no segundo episódio, mas eu meio que já descartei essa teoria pra mim. Chegando lá em Mandalore, primeiro só ele e o Grogu, o Din Djarin é capturado ali numa armadilha por uma criatura meio ciborgue, né, que a gente vê ali. Eu não sei muito bem se essa criatura já foi mostrada em alguma outra mídia de Mandalore, ou pelo menos, não sei, algo que possa se relacionar ali. O paralelo mais próximo que eu consegui fazer foi o General Grievous, né, me lembrou bastante mas só a parte, tipo, a parte meca ali da coisa, ser meio que um ciborgue, ser uma criatura pequenininha, né, meio nojentinha, no meio de uma armadura gigantesca. Se você sabe, tem alguma ideia ou tem alguma teoria, comenta aqui embaixo pra eu ler, e a gente discute aqui na aba dos comentários, porque eu realmente não sei o que pode ser, e aí outras pessoas podem ficar sabendo aqui com o seu comentário. O Mando, ele é capturado por essa criatura aí, e o Grogu volta ali pra lua onde a Bo-Katan tá. E aí, dois detalhes bacanas durante esse período aí do episódio. O primeiro é mais um detalhezinho mais legalzinho, que é que a gente vê o Grogu, né, com bastante ágil, na verdade, né, fazendo uso do seu treinamento Jedi, inclusive, dando aqueles pulinhos, aquelas piruetas fofas dele. E ele vai sozinho até a Bo-Katan pra chamar ela pra ajudar o Din Djarin. E depois de ser capturado por essa criatura aí, a gente vê que a criatura estava coletando sangue do Din Djarin, né? Então, não sei se isso pode ter relação com experiências, né? Algo que é muito comum em Star Wars também, né? Todo o plot da primeira e até da segunda temporada são os Imperiais atrás do sangue do Grogu para fazer as experiências que vão resultar ali no fadídico episódio 9 de Star Wars, com a clonagem do Imperador Palpatine. Mas esse bicho aí também tava coletando sangue, ou sei lá, medula do Din Djarin ali, e a gente não vê muito bem pra que é. A gente vê que ele tem algumas experiências ali, então será que isso vai ser retomado ou não? Mas existe esse detalhe, né? Talvez a gente tenha que ficar de olho. Mas tudo bem, a Bo-Katan chega pra resgatar ele e a gente tem um combate bem legal onde ela usa o sabre negro, e aí entra uma observação que é que a gente tem um paralelo ali, na verdade, né? No mesmo episódio do Din Djarin e da Bo-Katan usando o sabre negro, Din Djarin desajeitado, ainda sem tanto controle pela arma, como a gente vê inclusive nos episódios do livro de Boba Fett. Mas já a Bo-Katan tem total domínio ali, ela consegue usar e vencer a criatura, muito porque, primeiro, ela já usou o sabre negro antigamente, né? O sabre negro era dela, então ela sabe muito bem como controlar aquilo. E porque, pra quem não sabe, o sabre negro é um sabre de luz, e assim, os sabres de luz, eles têm, não é um controle corporal apenas, né, que você tem que ter pra usar aquela arma, você tem que ter um controle, assim, espiritual, né? Tem que ter meio que um domínio, eu não diria da força necessariamente, mas existe essa parada de você, né, a arma, você tem que estar tranquilo. Eles explicam isso até de forma breve no livro de Boba Fett, nos episódios focados no Din Djarin,
mas isso acontece também, né, em Star Wars Rebels, durante o período onde a Sabine, a outra Mandaloriana muito legal do Lord Star Wars, fica em posse ali do Sabre Negro, e enfim, ela também tem um treinamento ali com Jedis dessa série. Recomendo muito Rebels sempre, e principalmente porque Rebels, cara, coisas que são apresentadas nessa animação vão ser muito importantes, estão sendo importantes ali pra Mandalorian. Já apareceu a própria Ahsoka, né, por mais que não seja originária de Star Wars Rebels, e sim de Clone Wars, mas o estágio que ela aparece em Mandalorian tá totalmente ligado com Star Wars Rebels, e também vai ser muito importante pro Mandoverse, né, as séries que começaram a se derivar de Mandalorian, principalmente a série da Ahsoka, onde a gente vai ver, muito provavelmente, uma continuação direta do fim, direta não, mas uma continuação dos acontecimentos do fim de Star Wars Rebels. Então, aqui em Mandalorian a gente já tá vendo conceitos como, por exemplo, os Purgles, né, as baleias, aqueles vultos que a gente vê no primeiro episódio no hiperespaço, são criaturas, são baleias espaciais que navegam no hiperespaço, e elas estão totalmente ligadas com o Ezra Bridger, que é o protagonista de Star Wars Rebels e vai estar na série da Ahsoka, vai ser o objetivo dali, pelo menos do começo da primeira temporada. Eu não quero falar muito para não dar spoilers de Star Wars Rebels, né, mas o Ezra vai ser importante para a série da Ahsoka, e esses Purgles aí têm ligação com ele, e eles já mostraram os Purgles no episódio passado, então acredito muito que eles querem botar essas sementes e falar mais pra gente. E aí, se encaminhando pro fim do episódio, né, o Din Djarin, a Bo-Katan e o Grogu estão nas minas de Mandalore e chegam até as Águas Vivas, onde o Din Djarin vai ali, né, se banhar nas águas, recitando, né, os princípios dos Mandalores, para se redimir, né, para fazer aquele ritual de redenção, para ele conseguir ser aceito de novo pelo seu dogma, pelo seu clã. Mas acontece uma parada ali. Antes disso, a Bo-Katan, ela lê uma inscrição que fala sobre uma criatura chamada Mitossauro, né, que foi a criatura que originou o símbolo de Mandalore, que é aquele desenho que a gente tem na armadura do Boba Fett, e que depois foi popularizado como símbolo o símbolo. Cada Mandaloriano ali, cada clã de Mandalorianos tem um escudo, tem, né, um símbolo próprio, assim como o Mando Din Djarin tem ali o seu quando ele ganha aquela inscrição, né, daquela criatura que ele e o Grogu enfrentam na primeira temporada. A Bo-Katan também tem o símbolo dela, mas aquele símbolo é como se fosse o tradicional de Mandalore, e ela cita, ele tem uma inscrição ali nas minas falando que aquela criatura foi, né, quem dominou aquela criatura foi o primeiro Mandaloriano, né, o grande Mandaloriano, e a partir disso tudo isso se originou, e a gente vê essa criatura no fundo do lago, cara. A gente vê que, né, talvez o mitossauro, não sei se é algum descendente, se existem mais criaturas, mas, cara, eu acredito que possa ser uma criatura só, né, eu acho essa ideia mais legal, mas a gente vê essa criatura dentro do lago e, cara, isso me remete a outros pontos, outras teorias, que era, a gente sabia que na terceira temporada iríamos ir para o Mandalore, o Din Djarin tava rumo a Mandalore, mas a gente não sabia o que ia encontrar lá, qual ia ser o plot, qual ia ser o ponto de virada dessa temporada, né? Então, o que ia acontecer? A gente ia descobrir que existia alguma coisa em Mandalore ali, uma conspiração, o planeta estava sendo usado como base para algo ruim, a gente ia descobrir que, enfim, o planeta estava prestes a explodir, não sei o que ia acontecer, por que eles iam, né, porque era óbvio que eles iam chegar em Mandalore e, enfim, tudo não ia acabar bem, ele ia se banhar nas águas e voltar, mas a gente não sabia ainda o que encontrar e, cara, surgiu essa criatura que é um símbolo muito forte para a cultura mandaloriana. Então, o que será que a gente vai ver a partir de agora, cara? Será que o mitossauro pode ser uma chave para reconstruir Mandalore? Não sei, né? Ou será que ele vai ser só um símbolo? Será que o Din Djarin vai meio que refazer o arco do primeiro Mandaloriano, né? O que vai levar esse núcleo principal a recrutar Mandalorianos pela galáxia, e qual vai ser esse ponto de virada? A gente ainda não sabe totalmente, mas começou-se a se especular aqui agora, e a gente tem mais uma criatura para a mitologia de Star Wars agora apresentada em live action. Além dos Purgles, a gente tem o mitossauro agora. O quão incrível é a gente ver como toda a cultura, toda a lore, a mitologia de Mandalorianos foi construída em cima
do Boba Fett, que é simplesmente um triunfo do design, basicamente, né? Eu recomendo que você assistir o documentário sobre a criação do Boba Fett, que tá disponível no Disney Plus, pra ver que, cara, Boba Fett era um personagem aleatório, um personagem X que a gente conheceu em Império Contra-Ataca, que todo mundo amou por causa do design, né? Por causa do seu visual. Essa história já é bem famosa, eu tô meio que quase que chovendo no molhado aqui, mas, cara, isso é muito incrível, né? Um símbolo que tava na armadura do cara, que foi desenhado lá atrás, que foi usado, né, por um momento breve em um filme da trilogia original, é convertido em simplesmente um grande símbolo de uma cultura enorme no universo de Star Wars. Eu acho isso muito legal. Bom, pessoal, é isso. A gente teve um episódio bem bacana aqui, apesar de um episódio padrão, né? Seguindo, como eu comentei no começo do vídeo, a fórmula, né, aventura de RPG, aventura da semana, que é uma fórmula com a qual a série Mandalorian se consagrou muito. Eu acho que é um estilo de narrativa bem bacana de se explorar, eu gosto, mas também tem um quê da minha visão pessoal, porque eu gosto bastante desse tipo de narrativa. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que não deixa a série tão consistente, né, tão, né, durável assim. Particularmente discordo um pouco, mas ao mesmo tempo entendo, então fica aqui a reflexão de o quão durável será que vai ser isso? Será que a gente ter episódios, né, durante tempo, a gente já tá nessa terceira temporada, lembrando, então será que a gente manter temporadas onde a gente vai ter um começo sempre ali, né, episódios mais nichados e depois vão guiar para um arco maior, vão ser muito duráveis? Eu acredito que sim, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Por fim, não deixa de apertar o gostei no vídeo para ajudar ele a ser entregue para mais pessoas. Se você gostou, compartilha com seus amigos que também estão assistindo o Mandaloriano e se inscreve aqui no canal do Colmeia para não perder. A gente vai fazer vídeos semanais sobre todos os episódios que saírem e comentar o que está acontecendo no universo de Star Wars, além de todas as outras vertentes da cultura pop. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.